Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Que bom tê-los aqui nessa manhã de domingo. Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 11 de Hebreus. E o autor de Hebreus, de forma brilhante, ele finaliza esse capítulo, amados, ao meu ver, de forma extremamente maravilhosa. Hoje nós vamos do versículo de número 30 ao 40 e finalizaremos este capítulo conhecido como o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos do 30 até o final deste capítulo que vai até o 40. Usa a versão NVI, diz assim na minha versão: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, ou em algumas traduções, incrédulos. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, mais uma vez, eu te louvo e te agradeço pela grande oportunidade que temos de nos alimentarmos da tua palavra e do teu Espírito. Fala conosco, Deus. Desperta-nos como igreja nos últimos tempos que nos restam. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu começo até a me emocionar só de ler esses textos finais. Eu não sei você, o impacto que isso traz na sua vida, mas eu me sinto desafiado com esse texto. Eu me sinto comissionado por ele a ir mais longe, a fazer mais, a viver mais aquilo que nós chamamos de cristianismo. Cristianismo. O escritor de Hebreus termina este capítulo importantíssimo da Bíblia, mostrando ângulos interessantes de fé, mostrando os dois lados da moeda, mostrando a necessidade de compreendermos a perfeita vontade de Deus e o Evangelho de uma maneira plena, e não desenvolvermos uma fé capenga, uma fé manca, que se apoia em alguns textos da Bíblia e faz deles a maior referência das suas vidas, mas sem poder apoiar a outra perna quando chega a algumas situações em que eles não foram ensinados e não aprenderam que Evangelho tem os dois lados, que existe e tem que haver um equilíbrio, no sentido de receber e de perder, de ganhar e de perder, de alegrar e também de chorar muitas vezes. Este é o Evangelho que o escritor de Hebreus mostra para aquele povo que estava pensando em desistir da fé, e ele então apresenta esses heróis maravilhosos, e ele conclui de forma estupenda.
Nós vamos caminhar versículo por versículo, fazer uma abordagem do texto e depois nós vamos fazer as devidas aplicações para as nossas vidas. Começa então no 30, quando ele fala de um episódio, não cita propriamente Josué, que foi o grande líder ali, mas ele fala que pela fé as muralhas de Jericó vieram ao chão. E nós sabemos que quem era o líder neste momento era Josué. E nós entendemos que este episódio deu início a uma conquista de uma terra, mas precisou também de fé para que as muralhas caíssem. Bispo, onde que entra a fé ali? Entra a fé em um pedido da parte de Deus que não tinha lógica. Que não tinha lógica. Para quem nunca estudou e não sabe, as muralhas de Jericó eram uma verdadeira fortaleza. O muro era tão largo, que tinha casa em cima do muro. Que carruagens poderiam andar por cima deste muro. Imagina a largura, a altura e a firmeza dessas muralhas que cercavam toda a cidade. E a ordem que eles recebem de Deus não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Era necessário fé. E por isso que ele diz, pela fé, as muralhas de Jericó vieram ao chão. A ordem era de dar 7 voltas em volta dessas muralhas. E no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas nesse último dia. E quando terminassem as voltas, eles de uma só voz, iriam todos gritar fortemente, iam tocar as trombetas, e o brado de guerra deles era pelo Senhor e por Josué. E aquelas muralhas vieram ao chão. O sobrenatural de Deus acontecendo, porque encontrou no coração dos homens o ingrediente necessário para que o milagre ocorresse, que é a fé. Pela fé as muralhas caíram. Versículo próximo, ele vai falar de uma personagem, essa é espantosa, porque ele fala de Raabe. Ele fala, pela fé, a prostituta Raabe. Ele faz questão de mostrar a sua profissão. Hoje é profissão, né? Hoje é profissão, tem até carteira assinada. Mas naquela época, assim como hoje, é um ato indecoroso, é um ato pecaminoso, é uma ação que destrói casas, famílias, vidas, que é a prostituição, que existe há muito tempo. Mas então ele vai numa linha maravilhosa, citando Moisés, Abraão, agora as muralhas de Jericó, e de repente ele fala, mas tem uma mulher aí chamada Raabe, e ela era uma prostituta, mas ela vai entrar no hall da fama, porque apesar de ter uma vida promíscua, nos seus últimos momentos, ela decidiu acreditar no Deus de Israel. Não sabemos depois tudo o que acontece com Raabe, mas eu creio que Raabe mudou de profissão. Eu creio que Raabe entendeu um propósito maior da vida. Mas o fato é que neste hall da fama de Deus, não entra só puritanos ou pessoas que passaram por uma purificação tal, que é digno de ser reconhecido, mas entra homens e mulheres, apesar das suas fraquezas, que decidiram acreditar nas promessas de Deus. Amém? Eu me conforto nisso, meu irmão, eu não sei você, mas eu olho para esses heróis da fé aqui e falo, cabe eu aí, cabe eu aí, porque eles tinham tantas coisas erradas que a gente também às vezes ainda comete. E Raabe entra neste hall da fama. Depois então ele prossegue, ele vai falar, que direi pois, me faltaria tempo para descrever tudo. Parece nós pregando, né? A gente está indo e fala, mas o tempo, né? Eu lembro do Mateus, né, que sempre olha para o relógio e fala que o tempo é contra ele, que corre contra a sua mensagem, mas é todos nós os pregadores, né? Quando a gente vai se empolgando, ainda bem que tem um relógio grande à frente ali, e esse escritor de Hebreus também tem a mesma linhagem, ele fala assim, não daria tempo para falar de todo mundo, então ele cita o nome de alguns.
Ali no versículo de número 32, ele fala assim, não tenho tempo para falar de todos, mas de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E a partir do versículo 33, ele faz de forma diferente, ao invés de citar o personagem, ele cita o fato, né? A ocorrência, aquilo que produziu o milagre. E ele começa numa descrição aqui, que a gente vai relembrando, quem sabe seja esses homens que ele está citando, não é? E ele começa dizendo que os quais pela fé conquistaram reinos. Podemos citar Josué e vários outros reis que operaram em Israel. E ele vai continuando a sua lista dos feitos, ele diz, eles praticaram a justiça. Muitos foram os profetas que praticaram a justiça, entre eles Samuel, não é? Que se levantou até mesmo contra uma ação de um rei, condenando um ato, né, do rei Saul, que tomou por iniciativa própria o oferecer sacrifício, sem esperar a devida autoridade para aquele momento. E ele então, numa forma de justiça divina, ele condena a ação de Saul. E ele continua a lista, ele diz que praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Muitos deles viveram várias promessas no âmbito pessoal e coletivo, que Deus havia entregado. Muitos viveram as respostas de Deus. Mas depois nós vamos chegar no fim deste capítulo, você vai falar assim, mas parece que agora ele está falando o contrário. Nós vamos chegar lá e vamos explicar melhor. Alcançaram as promessas. Depois ele diz, fecharam a boca de leões. Toda vez que a gente pensa na boca dos leões, nós nos lembramos do personagem mais claro, que é Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, não é? E por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque ele roubou uma velhinha na esquina. Porque ele roubou o celular de uma velhinha e derrubou ela ainda, e ela fraturou o fêmur. Não. Ele foi condenado porque ele orava a Deus, e não podia mais orar a Deus, e ele falou assim, então eu vou ser condenado, porque 3 vezes no dia ele se prostrava em oração ao seu Deus, e foi jogado na cova de leões. E quando ele cai lá, diz o texto ainda, que aqueles leões já estavam em jejum há alguns dias, eles estavam preparados para aquela hora, e então a cena foi maravilhosa, porque jogaram e não ficaram para ver o resultado. Voltaram no outro dia cedo, e Daniel estava lá, vivinho da Silvia. Os leões, ele usou de travesseiro. Ele se apoiou neles para dormir, e Deus fechou a boca dos leões. Davi conta uma história que quando ele ainda era pastor de ovelhas, certa vez um leão veio para atacar as ovelhas, e ele pegou o leão e rasgou ele no meio. São feitos maravilhosos produzidos pela fé num Deus do impossível. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo. Não há outro personagem que nos venha à mente senão os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que numa situação também, amados, muito apropriada para se tomar uma posição. Ali o contexto era, fizeram uma estátua grande, e todo mundo tinha que adorar aquela estátua, se prostrar diante dela. E quem não fizesse ia ser lançado no fogo. E tinha uma multidão enorme. Imagina a cena, deixa eu levar vocês para lá um pouquinho. Uma multidão enorme. E então tocava uma corneta, uma trombeta, e quando tocava eles sabiam, todo mundo adore. E então quando tocou, toda aquela multidão dobra os joelhos ao chão, mas no meio daquela multidão tem 3 homens de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei falou assim, não entendi, acho que vocês são meio surdos, não entenderam a ordem, eu vou dar mais uma chance para vocês, de vocês agora prostrarem e adorar. E a resposta daqueles 3 jovens foi o seguinte, olha, ó rei, fique você sabendo, Deus pode nos livrar da fornalha de fogo, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante de Ti, ó Rei. Oh Senhor, levanta uma geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvam quando a maioria se curva,
quando a massa maior se rende. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é um chamado de Deus, um escolhido. Nós somos um povo separado. E eles foram jogados nessa fornalha de fogo, e nós sabemos da história. O fogo estava lá, é interessante isso, né? O fogo não foi apagado. O que aconteceu ali foi um milagre ainda maior. O poder do fogo foi tirado. O poder do fogo. E o que isso quer dizer para mim e para você? Você até pode passar por turbulências grandes na sua vida. Você pode até passar pelo fogo, mas o fogo não te consumirá. O fogo não vai te destruir, porque maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. Pela força da fé, apagaram o poder do fogo. E ele diz, escaparam do fio da espada. Quantos profetas foram libertos dessa tirania do fio da espada? Davi mesmo é um que muitas vezes escapou da tirania de Saul, que o perseguia, muitas vezes lançava a lança contra Davi, e Davi escapava pela graça de Deus. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. E aí nós lembramos daquele último episódio da vida de Sansão. Quem sabe ele não estava citando isso? Quando Sansão havia perdido a graça e o espírito havia saído de Sansão, e aquela força descomunal que era o atrativo, que era o diferencial de Sansão, foi tirado dele. Então o prenderam, e todo mundo sabe da história, cegaram seus 2 olhos, e ele então estava diante do templo maior, estava lotado dos filisteus, e ele fala para uma pessoa lá, onde estão as colunas? Eles falam, as colunas estão aqui, deixa eu pôr sua mão sobre elas. Colunas de pedra maciça. Então ele, a última vez, ele fala, Senhor, me concede mais força para essa última vez. Interessante que Sansão matou mais filisteu na sua morte que durante toda a sua vida. Da fraqueza, tirou forças, pela fé no Deus que pode todas as coisas. Depois ele diz, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vários são os personagens que ele poderia estar citando, como por exemplo Josafá, o rei Ezequias, e outros personagens que pelo poder de Deus e pela fé na palavra dada a eles, eles colocaram exércitos muito maiores para correr. Números completamente desproporcionais. Como o caso de Gideão, que se preparou para uma batalha, obedeceu um chamado de Deus, e Deus foi tirando gente dele, Ah, não, tem muita gente aí, Gideão, vamos tirar mais tanto, e aí sobrou só 300 homens, para lutar contra um exército, que diz a palavra de Deus, que eram como areia no deserto, que não se podia contar a quantidade de camelos que eles tinham. Camelo era o carro de guerra, amém? E Gideão com 300 homens, sem praticamente fazer quase nada, colocou exércitos inteiros para correr, pelo poder de Deus. E ele continua nessa descrição, ele fala, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Quem foram essas mulheres? Eu lembro de 2, a Sunamita e a viúva de Sarepta. As 2 tiveram um episódio semelhante. Os profetas foram atendidos por elas, os profetas foram acolhidos por elas, e mesmo assim, na casa delas, os filhos de ambas vêm a morrer. Não entendemos por quê. Ao ponto da Sulamita ir atrás do profeta e falar, o que foi que eu fiz para você? Eu te dei acolhimento, eu te dei comida, mas Deus me castigou, meu filho morreu. E as 2 tiveram a ressurreição dos seus filhos pela fé. Pela fé viram um milagre extraordinário. E então ele fala algo aqui que também
é digno de nota, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Como é que é isso? Se alguém deu a liberdade e eles falaram, não, me mata, é suicídio, não é? Não, não é isso. No coração deles, eles entregaram-se à morte, ao martírio, porque eles acreditavam que haveria uma ressurreição superior. Se entregaram à vontade plena de Deus, ao testemunho da sua fé, e preferiram não serem libertos, mas pagarem o preço com as suas vidas. Mas depois aqui, amados, olha que coisa. O escritor muda o tom. Até agora está um tom bonito, um verde, um amarelo cor de ouro. Essa descrição acima, amados, é o sonho de todos nós, não é? Fechar a boca de leão, apagar o poder do fogo, ressuscitar os mortos, vencer as batalhas. Mas do versículo 36 em diante, quantos pregadores modernos não gostariam de tirar essa parte? E então ele começa num tom mais cinza, e ele diz, outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Então aqui o tom muda, e aquela descrição anterior de uma vitória plena sobre todas as coisas, agora tem um ângulo diferente. Agora tem uma descrição pesada, e que quando a gente lê, a gente fala assim, que Deus me livre, em nome de Jesus, amém. Sim ou não? Quem seriam esses homens descritos nessa parte? Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, Jeremias, o grande profeta Jeremias, ele foi espancado, ele foi lançado numa cisterna, sabe do quê? De fezes. Não era barro, era fezes. E ele ficou ali, naquela cisterna, por um período que eu não sei quanto tempo. E diz a tradição, a Bíblia não fala, diz a tradição judaica que ele morre apedrejado. O grande profeta Jeremias, conhecido como o profeta do choro, porque ele chorava e lamentava por Israel nas suas profecias. Temos Zacarias. Quem foi Zacarias? Um profeta do Senhor, que se levantou contra a injustiça e o erro da sua nação, e ele foi apedrejado entre o santuário e o altar, até a morte. Nós poderíamos citar os profetas, que Elias também cita, dizendo, olha, Jezabel matou ao fio da espada todos os profetas, só sobrou eu. Profetas que foram mortos ao fio da espada. Jesus falou de algum deles, e falou também deste momento terrível sobre a vida daqueles que eram enviados. Coloca na tela para mim Mateus 23, versículo de número 33 ao 35. Mateus 23, 33 diz assim, Jesus está repreendendo os religiosos da época, ele fala, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram nas sinagogas de vocês e perseguiram de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jesus aqui nos mostra
que os religiosos e aqueles que não compreendiam o plano e o propósito maior de Deus, ao invés de acolherem os enviados, eles eram instrumentos de morte, que matavam, apedrejavam, decapitavam e perseguiam. E quando fala de cerrados ao meio, a tradição judaica diz que quem foi cerrado ao meio, a Bíblia não diz, foi o grande profeta Isaías. O grande profeta Isaías. E ele continua então, dizendo no versículo de número 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ô bispo, o senhor acabou de ler ali em cima que eles alcançaram as promessas. Está lá no versículo de número 33. Apagaram o poder do fogo, está lá, praticar a justiça, alcançar o cumprimento das promessas, mas agora o senhor diz que nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Do que o escritor está falando? Aqui ele está falando da promessa maior. Aqui ele está falando da promessa que todo o Antigo Testamento anunciava. No sangue do Cordeiro, nas celebrações, nas festas e em outros rituais estabelecidos, todos eles apontavam para aquele que viria. Todos eles esperavam a promessa do Messias. Aquela nação estava esperando o Messias. O Messias veio no tempo certo, determinado por Deus, e aquele povo estava no tempo certo. Mas diz a Bíblia que não o reconheceram. Não o reconheceram. Então o escritor de Hebreus, depois de dar essa panorama toda desses grandes homens e dos seus feitos, ele diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão pensando em desistir. Apesar deles terem feito grandes coisas, nenhum deles viram a promessa realizada de Jesus Cristo, Senhor. Nenhum deles. Sabe quem viu? Nós é que presenciamos e tivemos o grande privilégio de ver a promessa concluída em Jesus Cristo, Senhor. É por isso que aí, para encerrar, ele diz o seguinte: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus havia planejado algo melhor para nós. Em outras palavras, eles estão dizendo assim para os hebreus: meus queridos, nós somos privilegiados, vivemos no tempo de uma graça suprema, conhecemos o Cordeiro de Deus, conhecemos e vivemos a resposta dos antigos que por séculos esperaram e não tiveram a promessa alcançada, mas nós a alcançamos, nós vimos Ele, nós recebemos Ele, nós tivemos um grande privilégio. E depois ele completa dizendo: eles só serão aperfeiçoados em nós. Eles só serão plenos se nós continuarmos o nosso trabalho. Eu quero tirar algumas lições desse capítulo todo, que eu não sei vocês, mas foi muito edificante para a minha vida. Foi muito edificante para a minha vida. Eu quero aplicá-los porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e o propósito maior é que a gente receba a revelação e viva esse extraordinário, que viva essa fé que transcende, essa fé que nos faz ir além, essa fé que nos faz a passar por qualquer coisa, por causa dEle, por Ele e para Ele. 5 coisas eu quero destacar e a gente vai encerrar. Primeira delas, meu querido, os heróis da fé são pessoas imperfeitas. Sabe, às vezes a gente forma em nosso interior um conceito tão superior de fé,
que a gente mesmo acaba se excluindo e falando assim, eu não dou conta disso. Eu ainda tenho muitas imperfeições. Mas essa descrição aqui não é uma descrição de gente perfeita. Se você estudar a história de cada um deles, você vai encontrar homens imperfeitos com falhas grotescas, grandes. Abraão, o grande pai da fé, vacilou na fé muitas vezes. Abraão mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã, com medo da morte. Abraão vacilou na fé, tentou ajudar Deus, porque o filho não nascia, e ele ia ficando cada vez mais velho, naturalmente. E então ele dorme com a escrava, que no contexto da época tinha o direito, entre aspas, era posse deles, e até o filho gerado numa escrava não era da escrava, mas era do patrão. Contexto difícil, não é? Mas o fato é que ele vacilou na fé, e não esperou o tempo certo da promessa. E com isso, Israel hoje, o Flávio que é entendido dessas coisas, os maiores problemas da nação de Israel hoje, elas se dão por conta da descendência de Ismael. A descendência de Ismael são aqueles povos, boa parte deles, que estão ao redor de Israel e que batalham com eles até hoje. Por quê? Porque o pai Abraão também errou e vacilou na fé. Você pega as histórias de Moisés, foi um grande líder, mas tirou a vida de um egípcio. Perdeu a calma no deserto. Quem não perderia com um povo rebelde, murmurando o tempo todo? E ele fere a rocha, e o Senhor falou, por que você fez isso? Eu falei para você falar a rocha e não ferir a rocha. A rocha simbolizava Cristo. Só no céu a gente vai entender esse erro de Moisés de forma plena. Porque todos nós olhamos para aquele texto e falamos assim, nossa, mas ele não entrou na terra prometida só porque bateu na rocha? Só porque não bateu na rocha? Moisés teve imperfeições. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou com Betseba, caiu em pecado, trouxe uma maldição na sua casa e no seu reino. Por que eu estou falando tudo isso, meu irmão? Porque você e eu somos esses seres que amam a Deus e desejam andar na fé, mas também somos falhos, também erramos, também pisamos na bola. E os heróis da fé é composto de pessoas imperfeitas. Seja bem-vindo, meu irmão. Se sinta à vontade em casa. Um dia você vai estar com Abraão, um dia você vai estar com Davi, você pode abraçar eles e falar assim, ei Davi, eu também dei umas erradas lá atrás, Davi, mas graças a Deus nós permanecemos firmes, porque não são as nossas falhas que devem tirar a nossa vida da presença de Deus, mas apesar das nossas imperfeições, permanecemos crendo nele, permanecemos firmes nas promessas, porque todos nós um dia vacilamos na fé. Conforte o teu coração, isso não é um incentivo para que você viva uma vida desleixada, não. É só um consolo para quando você, depois de tentar fazer o que é certo, às vezes, pode ser que você escorregue. Segunda coisa que eu aprendo com esse capítulo 11, a verdadeira fé sempre nos levará a uma ação e a obediência. A verdadeira fé sempre nos levará a uma ação e a um passo de obediência. Nessa lista toda você vai perceber que ele fala, pela fé Abraão fez tal coisa, pela fé Enoque, pela fé Abel. O que? Não é uma fé simplesmente intelectual, acreditar que Deus existe. Irmão, acreditar que Deus existe, me perdoe a minha sinceridade, é uma coisa mais normal para um ser pensante. Todo homem pensante deveria chegar a essa conclusão assim que ele tivesse consciência da vida. Deus existe. Deus existe. Mandei uma postagem esses dias para uma pessoa daquele famoso político Enéas. Meu nome é Enéas. Vocês lembram dele?
barbudo, meu nome é Enéas. E ele estava lá no programa, esqueci o nome daquele cara lá que faz um programa da meia-noite hoje, até hoje. Altas horas. Ele estava lá, aí o cidadão perguntou para ele, falaram para mim que você é ateu. Rapaz, mexeram com o homem. Depois eu vou postar lá, quem quiser ver. Ele fala assim, não. Ele fala desse jeito, ele fala, não. Ele era meio assim, né? Parecia exagerado nas coisas. Ele fala uns 1000 não. E aí ele dá uma pequena aula. Aquele cara era muito inteligente. E falou, toda a criação é complexa. Parece simples, mas há uma complexidade em cada átomo, em cada matéria. Ele falou assim, eu não sei, ele falou, eu não sou teólogo, mas eu posso afirmar com toda certeza que existe um Deus. Mas a fé que eu estou falando vai além de você saber que existe um Deus. Essa fé tem que nos levar a uma ação. Essa fé tem que mudar a nossa maneira de viver. Essa fé tem que chacoalhar a estrutura da nossa família. Essa fé tem que nos levar a uma obediência plena. Fé sem obediência é uma fé manca. É uma fé que não vai funcionar. Você tem fé, mas não obedece à ordem do seu Senhor. Que fé é essa? Esses homens, amados, ousaram acreditar em coisas absurdas. Pela fé, agiram e obedeceram. Noé constrói um barco, um navio, numa proporção, em uma época extraordinária. Até hoje estão estudando, eu vi uma matéria recente, que as dimensões da arca de Noé, ela foi tão perfeita que só hoje descobriram que toda aquela dimensão e aquela estrutura era capaz de suportar ondas gigantes. Mas ele constrói num tempo em que não caía chuva na terra. Você consegue entender isso? Não caía chuva. A terra era molhada pelo orvalho que subia. Eles nem sabiam direito o que era isso. E aquele homem se levanta no deserto e começa a construir um enorme barco por 120 anos. Por quê? Porque a fé tem que nos levar a agir e a obedecer. Se você está com dificuldade de obedecer, pode ser que você não está crendo da maneira como você deve crer. Obedeça. Bispo, eu não entendo como é que é possível perdoar a todos, amar os meus inimigos. Eu também não entendo, não. Mas obedece. Obedece. Dá um passo em direção a isso e você vai ver um milagre acontecer. Amém, igreja? Todos eles tiveram ação e obediência. Terceiro ponto. E esse eu quero trabalhar um pouco mais forte. A fé nem sempre nos livra das tribulações. Vou repetir para você. A fé nem sempre nos livra das tribulações. E esse é um tema difícil. Esse é um tema difícil, porque vivemos em um mundo onde a fé propagada é uma fé triunfalista. É uma fé de vitória. É uma fé que é anunciada de tal maneira que não tem como não acontecer. Eles propagam campanhas maravilhosas e dizem, se você for fiel nessa campanha, vai acontecer. Vai acontecer. E eu quero aqui ser uma balança. Eu não estou aqui para tirar pedra em toda fé que promete vitória, porque nós também pregamos fé de vitória. Amém? Porque nós lemos agora que pela fé fecharam boca de leões. O poder do fogo não alcançou eles. Pela fé eles foram livres do poder da espada. Então pensa naquela balança de feira. Quem lembra dessas balanças? Só os antigos, né? Ela tinha 2 pratos, né? Ela tinha 2 pratos, um pêndulo, né? E então, num prato, você colocava o peso de 1 quilo, um ferro ali. E aí, no outro prato, você colocava a mercadoria. Quando a balança igualava assim,
era sinal de que o peso era igual. O peso da esquerda era igual ao peso da direita. Então você igualava a balança. Quem conhece essas balanças? Bem-vindos à terceira idade, sei lá eu o quê. Eu quero fazer essa balança aqui, porque eu também não gosto de teologias capengas, que pega para bater em todo mundo. É essa fé que só triunfa. Não, meu irmão, a fé pode nos levar a feitos maravilhosos em Cristo. Você pode sim experimentar milagres na sua vida. Você pode sim ver a ressurreição até mesmo de mortos, se o Senhor assim o permitir. Você pode ver portas abertas de trabalho, suficiência na sua casa. Você pode sim, em o nome de Jesus. Mas eu quero equilibrar essa balança. Porque vai haver dias em que talvez a dor não passa. A enfermidade, eu não sei porquê, ela permanece. O que acontece é que as igrejas que só pregam o triunfo da fé, esmagam aqueles que não conseguem viver isso, acusando-os de não ter fé, acusando-os de ser fracos, acusando de não ser dizimista, acusando de não ser isso, de não ser aquilo. Mas eu, no começo da minha vida de fé, assim que eu entendi o que era dízimo, fui discipulado pelo presbítero Juvenal, que eu tenho muito respeito, me ensinou muitas coisas boas. E quando eu fui ensinado acerca do dízimo, que era uma questão de honrar a Deus, que era uma questão de primazia, eu entendi aquilo e tomei na minha vida, e a partir daquele momento eu me tornei um dizimista. Eu já contei isso para vocês, e fiz uma aliança com Deus, numa oração simples, falei: Senhor, se eu tiver muito, eu vou dar o meu dízimo, se eu tiver pouco, eu vou dar o meu dízimo. Se eu, por algum motivo, estiver catando latinha na rua, 10% da latinha é tua. Mas se o Senhor me abençoar, da mesma maneira, 10% eu vou destinar ao Senhor. Mas no começo da vida, amados, no começo da vida é pegado. Sim ou não? É pegado. Você está iniciando tudo, você está iniciando o seu negócio, você está formando uma clientela, você está lutando contra tudo e contra todos. O caminhão que eu tinha não era caminhão novo, e caminhão e todo veículo mecânico, quanto mais velho, mais quebra. É natural, não é demônio, é mecânica. É mecânica, desgaste. E a vida foi um pouco dura para mim no começo. Casei sem ter os móveis suficientes de casa, não tinha televisão. Falei: vamos encarar? Falei para a princesa que está aqui. Né, minha linda? Falei: vamos encarar? Está afim de aventura? E fomos para cima. E fomos para cima. Tivemos muitas lutas. Eu me lembro um dia, que naquela época não tinha cartão, não tinha essas coisas, né? E eu estava sem dinheiro, acabou o gás em casa. E não tinha como se virar. Acabou o gás, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu acho que nós ligamos, pedimos para o Bispo Hinaldo, não foi? Para quem? Para o meu pai? Foi para o meu pai dessa vez. Aí eu falei: pai, acabou o gás aqui, eu não tenho como resolver isso aqui não. Dá para me socorrer? E aí, amados, aqueles que só pensam que fé é triunfo, aí olha para você e fala: alguma coisa está de errado. Você deve estar em pecado. Você deve estar em pecado, você não deve ser fiel. E aí vai os discursos, amados. E é isso que eu quero quebrar aqui em nome de Jesus. Porque o mesmo escritor de Hebreus, que fala que a boca de leões foi fechada, e que muitos escaparam do fio da espada, chega na segunda parte e fala: muitos morreram pela espada. E eles andaram peregrinos, olha que descrição, amados. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Nem sempre a fé vai nos livrar das tribulações. É difícil ouvir um amém agora? Jesus disse isso. Sabe o que Jesus falou? Falou assim: olha, se odiaram a mim,
vão odiar vocês também. Se chamaram a mim de chefe dos Beelzebus, que eram os demônios, o que não farão com a minha família? Aí um bom termômetro da tua fé e do teu compromisso com o reino de Deus. Se o mundo não te aflige em nenhum aspecto, é porque você não está causando diferença quase nenhuma. Você não está incomodando ninguém. Talvez eles nem saibam que você é cristão. Talvez eles nem se atentaram que você é servo de Deus. Porque, amados, eu não estou falando aqui de necessidade financeira, não, eu não estou falando de porta fechada, eu estou falando simplesmente de quando nós nos posicionamos e levamos essa fé em Jesus Cristo, o mundo vai se levantar contra nós. Ponto. Isso é fato. Se todo mundo gosta de você, se você é queridinho da nação Ribeirão Pretana, sinto em te dizer, você não está anunciando o reino de Deus. Porque quando nós anunciamos o reino, nós confrontamos poderes, poderes espirituais e também poderes carnais. As tendências pecaminosas das pessoas, os prazeres escondidos, são confrontados. E elas não se sentem confortadas quando são confrontadas. Então elas se levantam contra você. Se bobear, elas xingam você. Quando você chega, você não é bem-vindo. Quantas vezes você chegou numa roda de amigos e você percebe que muda tudo o assunto, muda o tom, muda o clima? É bom sinal. É bom sinal. Aquele que fala contra chegou, gente. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, senão ele vai começar a falar na nossa cabeça que esse negócio de adultério vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Vamos parar. Pode ser que a gente tenha que passar por algumas lutas, pode ser que a dor às vezes permaneça, pode ser que o milagre ainda não chega, e ainda assim nós vamos permanecer com a fé naquele que prometeu que nos daria a vida eterna. A vida eterna. Esses são os heróis. Esses são os heróis. Eu escrevi algumas coisas aqui. A verdadeira fé não acontece somente no triunfo, mas a verdadeira fé também acontece quando nós resistimos no silêncio. A verdadeira fé acontece não somente no triunfo, mas a verdadeira fé se mostra quando há uma resistência no silêncio de Deus. Quando você não ouve Deus, quando você não vê resposta, quando você não sabe o porquê. Isso também é fé. Você não está andando sobre as águas. Você não está causando impacto, o mar não abriu. Mas você continua dizendo, fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Eu me confrontei nesses textos, porque às vezes eu fico querendo resposta de Deus, não é? Quem aí já quis alguma vez a resposta de Deus? Ah, Deus, por quê? Por que o Senhor não age? Por que a cura não brota? Por quê? E nós queremos que Deus nos dê a resposta. E eu não sei na sua experiência, mas nas minhas, a maioria, eu tenho, sabe o quê? Silêncio absoluto. Ninguém fala nada. É como se Deus falasse assim, deixa eu dar um passo para trás. Deixa eu ver até onde a tua fé vai. Fé que precisa ver não é fé. Moisés diz aí, nós lemos no livro de Hebreus, que ele se firmava no Deus invisível, naquilo que não se vê, naquilo que não toca, naquilo que não apalpa. Isso é fé. Isso é fé. Quarto e última aplicação para as nossas vidas. A fé é transmitida de geração em geração. É assim que acontece. Ele começa falando de Abel, filho de Adão e Eva,
Segundo a Bíblia, os primeiros seres a serem criados. Ele começa lá atrás. E ele vai trazendo Abel, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. E ele vai puxando fio, vai puxando fio, vai puxando fio, porque ele quer fechar essa história com algo muito importante. E eu também quero. Ele vai puxando fio, ele está dizendo para mim e para você, não somos um povo separado, há uma única igreja, um único povo que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Do Antigo Testamento, dos patriarcas até a igreja presente, somos um único povo de Deus. E a fé, ela é passada e ela vai vindo, vai vindo, vai vindo, e chegou nos hebreus. E os hebreus agora era a bola da vez. Mas muitos estavam pensando em desistir. Muitos estavam achando que não valia a pena tanto esforço, tanto sacrifício. A fé vem de geração em geração. E o que ele conclui aqui para mim e para você é o seguinte, ele fala assim, é como se ele estivesse dizendo, é como a tocha da Olimpíadas. Ela vai sendo passada de mão em mão. Até que o último ou os últimos vão fazer o feito maior, que é levar a tocha e acender no ginásio, dando início aos jogos maravilhosos. A fé é como uma corrida de bastão. Sabe como que é a corrida de bastão? Você corre e passa o bastão para o da frente, e é uma equipe, e o da frente pega o bastão e sai correndo, e ele tem a missão de passar para o próximo, e assim vai, até que o último pega o bastão, e ele é o último da corrida. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, o bastão agora está nas nossas mãos, eles só serão aperfeiçoados se nós também completarmos o nosso propósito, porque senão eles correram em vão. Ei, quem está me entendendo? Senão eles correram em vão. Há um bastão em nossas mãos hoje, na igreja, na tua vida e na minha. A tocha está em nossas mãos. E há uma corrida para ser corrida. Talvez, não sei, talvez, nós sejamos os últimos da reta final. Que está pegando o último momento, o último bastão, para cruzar a linha final. Talvez ainda venha mais uma geração, mas de todo jeito, se nós não passarmos a geração, o bastão para a próxima geração, a fé morre, a fé paga, a fé se extingue. Qual a diferença nossa deles? Ele diz aqui, nós recebemos algo muito melhor. Eles caminhavam pela promessa do Cordeiro, nós vimos o Cordeiro, nós sabemos o nome dele, é Jesus Cristo, Senhor. A promessa foi cumprida, está consumado. Por que a nossa igreja, eu digo nossa, presente, é tão tímido quando nós temos o maior de todos os presentes, a consumação das promessas, o feito maior, a cruz que nos salva, o Cristo que se oferece como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esses profetas não tinham o que a gente teve, amados. Nós montamos no nosso carro, com ar-condicionado. Se está chovendo, entramos na garagem, não pinga uma gota sobre nós. O portão é eletrônico. O controle está na mão. E mesmo assim, reclamamos de tudo.
mesmo assim achamos difícil, quando temos uma dor de barriga, quando alguém nos calunia, quando o irmão da igreja fala mal da gente, onde já se viu falar mal de mim? Eles foram cerrados ao meio, eles foram apedrejados até a morte, eles sangraram para que o evangelho chegasse, para que a obra fosse completada. O grande desafio da igreja é encarar hoje, que está em nossas mãos, e irmos para cima deste mundo, amados, no bom sentido da palavra, com sangue nos olhos. Quem eu tenho hoje para anunciar Jesus Cristo? Quem é que eu posso falar do Salvador? Quem é que eu vou incomodar hoje? Eu sei que eles não vão querer eu mais nessa roda, mas eu vou dizer que eles estão em pecado e que está errado, e que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Eu não vou me impedir de caminhar, que diante de mim não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a gente poderia fazer uma aplicação desse texto, trocando o personagem ali para mim e para você? Pela fé, a Simone fez tal coisa. Pela fé, o Flávio fez coisa maravilhosa. Pela fé, o Mateus, mesmo sem oxigênio, continua pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Coloca o seu nome aí, coloca o seu nome. Tenta achar alguma coisa que foi pela fé e você rompeu e você fez. Tenta achar o seu nome nessa galeria, pela fé. O que é que você já tocou, já destravou, já rompeu? Pensa só um pouquinho. Pensa só um pouquinho. Ai, bispo, eu pensei e não achei nada que eu fiz pela fé. Será que não me cabe nesse rol da fé? Cabe. Sabe por que cabe? Porque ainda dá tempo. Cabe porque ainda vivemos esse período maravilhoso chamado tempo da graça,
onde eu e você podemos entrar na salvação e nessa vida em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, Deus eterno, soberano, Deus invisível, mas que se fez visível na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te pedir perdão nessa hora, por mim e pela tua igreja neste lugar, porque temos sido tão fracos, Deus, tão covardes diante do nosso desafio, tão omissos, Senhor, diante dos desafios que temos de levar o teu nome. Levanta homens e mulheres neste lugar, Pai, que tenham como foco principal a glória de Deus. Levanta homens e mulheres neste lugar, aonde o que eles têm de mais precioso e aquilo que eles mais amam sejam colocados no altar de sacrifício. Talvez esse tenha sido o maior feito da vida de Abraão. Aquilo que ele mais amava foi colocado no lugar de sacrifício. Leva-nos, Senhor, a entender a urgência. Leva-nos, Senhor, a valorizar aqueles que trouxeram até aqui essa chama, que trouxeram esse bastão com suor, com sangue, com renúncia, com amor, com unção, com poder, mas que fizeram a parte deles e colocaram em nossas mãos. Desperta-nos enquanto é tempo, Senhor. Desperta-nos enquanto ainda há vida, Deus. Que o teu nome, Senhor, não saia das nossas bocas, ó Pai. Tudo vem de ti, tudo é para ti, a ti seja a honra, a glória, a força, o poder e toda a majestade, Senhor. Leva-nos, ó Deus, verdadeiramente a usarmos os nossos tempos ou o nosso tempo com um propósito principal de anunciar o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia.
Ele a honra, a glória. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, Senhor, a mãe do nosso irmão Guilherme na Tua presença. Que a Tua graça visite nessa hora. Que o poder que há no Teu nome, Senhor, venha sobre ela, trazendo, Senhor, libertação, cura, visitação da Tua parte, em o nome de Jesus. Amém. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito esteja conosco, esteja com a tua família, com a tua casa, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.